Olá, tudo bem por aí? Hoje eu vim aqui no lugar da professora de nutrição. Eu gostaria de saber se vocês estão bem, porque aqui estamos todos muito bem também. Vocês estão comendo comidinha de verdade? Tomando água também para hidratação? E como está o seu intestino? O tema de hoje vai ser sobre os superalimentos. Olá, meus amores, saudades de vocês. Então vamos lá, ó. Hoje eu falo que as informações, elas vêm assim, ó, com muita facilidade, né, na palma da mão. Então assim, jogo lá no Pai Google, ou no Pai YouTube, né, ou mesmo nas redes sociais. Então hoje eu quero saber de determinado alimento, o que acontece? Eu já sei de tudo. Só que o que a gente tem que lembrar? Quando eu falo dos superalimentos, então a gente tem que tomar um super cuidado, né? Principalmente com os anúncios, né? Com aquela mídia. Então, o que acontece? Muitas vezes o efeito é bom, sim, daquele alimento, mas muitas vezes o consumo, eu falo de repente da forma que você vai utilizar, não é tão interessante para algumas pessoas, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? É sem exagero. Então, os superalimentos é um alimento que a gente consome aí no dia a dia. Então, a gente vai bem naquela linha que eu sempre falo, do descascar, né? Então, a gente vai para a linha do quê? Da comida de verdade. Então, quando eu falo de tomar cuidado com os anúncios, é porque às vezes você vai assim, tem aquela... Você vai lá no supermercado, por exemplo, e tem uma embalagem lá, superalimentos. Eu falo, geralmente é um alimento muito mais caro, né, em relação aos tradicionais, né, e ele não tem um efeito tão positivo assim para o nosso corpo. E você tem que lembrar assim, ó, existe uma lista de mais de 80 tipos de superalimentos, né? Só que o que acontece? Um só não é tão eficaz quanto o conjunto. Então, quando eu começo a consumir, ou seja, o equilíbrio, então por isso que se eu for para uma linha mais de comida, então um dia eu consumo uma coisa, outro dia eu consumo um outro nutriente, uma vitamina, um mineral, né? Então aí o corpo ele tá o quê? Super protegido, porque os superalimentos, ele vai ter ação antioxidante, anti-inflamatória, né? Antiviral, então vai ter um efeito maravilhoso de proteção para o nosso corpo, além do que? De aumentar o sistema imunológico, tá? Então, olha só, então quando a gente vai naquela linha que eu sempre bato na tecla aqui, da comida de verdade, então o que vai acontecer? Então, essa comida de verdade, ela é importante, né, no sentido do quê? De proteger, né, ou retardar os processos de envelhecimento precoce, né? E aí, ele vai estimular, por exemplo, né, a beleza física, né, estimula a inteligência e até é eficaz contra a depressão. Então, esses alimentos, eles vão atuar principalmente contra o efeito nocivos dos radicais livres. Então, a gente tem que lembrar assim, eu até falo, né, o radical livre é como se fosse um ferro com ferrugem. E aí, imagina nossas células, né, com algo ruim. Então, qual que é a tendência? Ficar pior. Então, quando a gente usa esses superalimentos, é para ter uma ação antioxidante. Então, é como se eu lubrificasse aquilo. Então, não vou deixar o quê? Aquele ferrugem chegar, né? Supostamente o ferruginho. Então, ou seja, aquelas sujeirinhas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, os superalimentos, ou seja, esses antioxidantes que tem nos alimentos, ele vai fazer essa camada de proteção, tá? Então, olha só, além disso, eles são ricos em substâncias, né, que eu acabei de falar, que são os antioxidantes, as vitaminas, né, muitas vezes alguns minerais. Então, olha só, é rico em vitamina, por exemplo, a vitamina C, a vitamina E, vitamina A, né, os flavonoides, a beta-caroteno, o ácido graxo, o ômega 3, tá? Então, por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, se eu pego um pouquinho de um alimento, né? Então, vou trazer o quê? Uma vitamina C para o meu prato, um ômega 3, uma beta-carotena, né? Então, um ácido graxo. Então, isso é muito importante ter esse equilíbrio. Então, eu falo, um alimento só não é tão eficaz quanto o conjunto, né? Então, vários alimentos.
Então eu falo, se a gente quer realmente ter uma qualidade de vida, uma longevidade saudável, eu tenho que lembrar que começa tudo aonde? No meu prato, né? Nas minhas escolhas, na linha da comida. Então vamos lá, quais seriam os superalimentos então, né? Então eu falo assim, hoje eu trouxe para vocês alguns mais tradicionaizinhos que vocês conhecem, né? Então hoje o primeiro da lista vai ser os ovos, né? Então os ovos ele é considerado um superalimento, porque ó, tem bastante antioxidante, tem lá o triptofano, né? Que ele justamente é o precursor da serotonina. Ele é considerado a melhor fonte de proteína natural, né? Ele tem alto valor biológico, é rico em vitaminas, né? Principalmente a vitamina A, a vitamina D, a vitamina K, a B2, a B5 e a B12, né? Então, olha só como ele é completo. Então, eu falo que o ovo, ele tem todos os aminoácidos essenciais, as vitaminas, exceto a vitamina C, né? Então, ele é um alimento mega completo. E o que a gente tem que lembrar? Quando, por exemplo, a pessoa está precisando ganhar músculo, né? Precisa ganhar, aumentar essa massa magra. Então, o ovo ele vai fazer o efeito daquele whey protein, né? Que é aquela suplementação que o pessoal da academia usa para aumentar a musculatura, tá? Então, olha só, ele também é rico em minerais. Então, por exemplo, o ovo ele tem lá o potássio, o fósforo, o ferro e também o selênio. Então, para o sistema imunológico, ó, perfeito. Ainda também é considerado, né, que ele tem muita fonte de ômega 3 e colina, que na verdade é indispensável para o bom funcionamento do que, ó, do cérebro, tá? Além de conter os carotenoides, né, como a zeaxantina, a luteína, que são importantíssimos para quê? Para a visão, né? E é comprovado que, ó, ao ingerir ovos, principalmente lá na primeira refeição, né, no café da manhã, então a galera que quer emagrecer, né, leva o quê? Você comer menos no período do dia. Então, olha só, ele vai te manter bastante tempo saciado e você não vai ficar nos belisquete, tá? Então, ele ajuda também nesse processo aí do emagrecimento, tá? Outro alimento aqui que a gente considera superalimento, o goji berry, né? Então ele tem uma ação antioxidante poderosíssima que previne também, gente, ó, o envelhecimento, né? Ele reduz a ação dos radicais livres também, ele vai oferecer alta concentração da vitamina C. E ó, tem muito mais vitamina C do que laranja ou outras frutas que a gente conhece, tá bom? Então, olha só, a maioria, né, então ele ajuda no controle do colesterol, ele é riquíssimo em fibras, então ajuda na nossa microbiota intestinal, né, tem bastante fibra, então ajuda na saída também do cocôzito saudável, né, aumenta a saciedade, porque quanto mais fibra eu consumir, mais eu vou ficar num período mais saciada, tá? Então, melhora também o nosso sistema imunológico, então a qualidade do sono, ajuda nos sintomas da menopausa. Então, olha só, a gente tem fontes, né, de alimentos super nutritivos e que geralmente ele vai trazer o quê? Um benefício para o nosso corpo, tá? Então, por isso que é importante ter essas escolhas alimentares. E eu falo assim, montar aquele prato muito colorido, porque aí eu vou trazer vários tipos, né, de ação. Eu vou ter antioxidante no meu prato, eu vou ter aminoácidos, eu vou ter vitaminas, eu vou ter minerais. Então é muito importante ter realmente esse prato muito bem montado. Eu falo, não precisa ficar com medo de comer, né? Coma uma porção de cada, mas de cores, principalmente cores diferentes. Mas a gente tem que ir na linha da comida. Então, quanto mais eu descascar, mais eu vou ter benefício para o meu organismo. Temos também o alho, né? Que o ideal é consumir diariamente, porque ele pode derrubar pela metade as chances do quê? Da formação de células tumorais. Então ele também é responsável por promover um processo semelhante à limpeza do organismo, né? Descartando as células que não estão funcionando como elas deveriam. E ele é um aliado no tratamento dos resfriados, né? Da hipertensão, prevenção de doenças cardiovasculares, né? E ele é um excelente fortalecedor do sistema imunológico. Temos também o gengibre, né? Então, o gengibre tem uma ação super poderosa, principalmente na prevenção, né, da formação das células tumorais, porque ele também é um excelente antioxidante, tá?
ele auxilia, né, no funcionamento do sistema digestivo, então também é um mega aliado, né, por ter uma ação anti-inflamatória. Então ele atua muito bem lá na parte da digestão, ou seja, lá no nosso amiguinho intestino. Ele alivia náuseas, a diarreia, né, previne resfriados, tem uma ação de analgésico e anti-inflamatório, ajuda no equilíbrio do colesterol, né, baixar níveis de insulina. Ele também alivia dores musculares, articulares e cólicas menstruais, tá? E olha só, temos um outro que é super conhecido, né, que é o abacate. Então, assim, o abacate é muito comum no nosso, né, dia a dia aí. Então, o abacate, ele é riquíssimo em vitamina E, vitamina A, B1, a B2, né? Tem aquela gordura boa que é a monoinsaturada. Então, ele ajuda, né, principalmente a aumentar o nosso amigo colesterol, que é aquele HDL, e deixar equilibradinho o LDL. Então, ele é rico em glutationa, né, que é um excelente antioxidante. Então, a glutationa é considerado o antioxidante mais poderoso que existe no nosso corpo, tá? Bom, tem outro também, né, que é o cacau. Então, não poderia deixar de falar do cacau. Então, o cacau, ele é considerado pela ORAC como o alimento de maior nível de antioxidante do mundo, imagina, né? Então, dos alimentos, então ele é considerado do mundo e do planeta. Então, ele é considerado o alimento mais rico em antioxidante realmente do mundo, tá? Então, assim, eu falo, ele tem ação anti-inflamatória também, né? Além de ter toda essa camada aí de proteção. Então, quanto mais antioxidante, mais eu aumento meu sistema imunológico, né? Então, o cacau, ele é essencial aí para o nosso dia a dia. Então, como que eu posso usar? Eu sempre, às vezes, comento. Você pode usar o nibs ou ele em cacau, o cacau em pó. Ou a própria fruta, você pode consumir aquela parte que é um pouquinho mais amolecida, né, o miolo, e desidratar e consumir o resto, né? Você pode fazer um chá com a casca. Então, ele é um excelente aliado aí. Então, ele é um super alimento mesmo. Então, vamos lá. Temos também o brócolis, né, que também faz parte da nossa rotina aí. Então, olha só, ele é fonte de cálcio, né, rico em proteínas e ainda ajuda a prevenir câncer, principalmente o de próstata, né? Também tem uma ação antioxidante de proteção contra outros tipos de células tumorais, principalmente câncer de mama, do colo do uterino, tá? Tem grandes quantidades de beta-caroteno, tem zinco, tem selênio, muito potássio, bastante magnésio, tá? Então, olha, ele tem cálcio, tem magnésio, então é ótimo para a saúde óssea, tá? O que mais que a gente tem que eu, né, devo falar aqui para vocês, para realmente não esquecer? Então, ele vai regular a pressão sanguínea, né? Ele também ajuda a baixar o que? Níveis de insulina, então vai aumentar também seu sistema imunológico. Então eu falo, o consumo do brócolis, ele tem que ser mais al dente, não pode ser assim muito cozido. Se você conseguir consumir cru, mais benefício, tá? Então, por exemplo, de repente num suco pela manhã, você pode colocar um buquezinho, triturar ele vai ter todo esse poder de ação aí, essa eficácia, tá? Temos também a cúrcuma, né? Que aí vocês também conhecem, que é o açafrão da terra ou a curcumina, tá? Também eu sempre destaco porque ele é sempre um dos alimentos mais destacado, que mais é estudado pela ação que ela tem, anti-inflamatória, antioxidante, né? Antiviral. Bom, então ela vai prevenir células também tumorais, reduz o colesterol, reduz diabetes tipo 2, né? Diminuir crises de a exacerbação, né, na esclerose múltipla, protege contra o Alzheimer, Parkinson, o retardo e processos degenerativos nos casos do Alzheimer. Então, ela vai diminuir também dores de artrite, controla doenças de pele, como, por exemplo, a psoríase, a dermatite, e ainda estimula o quê? A regeneração muscular, tá? Bom, então, né, tem muitos alimentos, é uma lista muito grande, muito ampla, então eu trouxe uns que vocês já estão acostumados no dia a dia, que dá para colocar. Então, por exemplo, eu posso pegar
Que nem eu falei, um suco de manhã, colocar um brócolis e uma cúrcuma. Então já tenho 2, né? Eu posso fazer um chá de gengibre para gripe e colocar o alho. Então olha só, né? Então essa junção é importante. Ah, eu quero consumir um ovo pela manhã no café da manhã, posso pôr cúrcuma, entendeu? Então a gente vai ter que usar aí alguns outros alimentos para a gente realmente ter um bom resultado. Bom, então eu trouxe aqui para vocês uma receita de um suco que é com goji berry, tá? Então anotem aí. Então a receita é o goji berry com laranja. Então você vai precisar de uma colher de sopa de goji berry, uma colher de chá de gengibre ralada. Então tem que lembrar que a gente tem que usar a raiz da gengibre, 150 ml de suco de laranja e gelo vai ser opcional. Tá? Uma colher de sobremesa de mel, de preferência orgânico. Se você não quiser usar o mel para adoçar, você pode usar a tâmara, tá bom? Então bater tudo no liquidificador, né? Bem batidinho. O ideal é não coar e aí você pode consumir. Então você vai ter o quê? Um alimento funcional, né? Um super alimento e vai trazer benefício para o seu organismo, tá? E assim, e além de tudo é gostoso, tá? Bom, então eu vou ficando por aqui, deixando um beijo